Gente, agora é o seguinte, quero trazer para você aqui uma história que está dando o que falar aqui no nosso balanço geral. A gente tem mostrado capítulo a capítulo dessa história, que tem realmente chocado, inclusive, as pessoas, né? O abuso de um pai de santo que é suspeito aí de transformar um terreiro num palco de horror. Você lembra disso? Pois é, foi só o balanço geral mostrar a primeira reportagem que mais vítimas apareceram. Nós conversamos com mulheres que abriram o jogo para a nossa reportagem. E essa história parece que a cada depoimento, a cada vítima que surge, fica ainda pior. Os abusos que eram cometidos dentro do local onde seria o terreiro são absurdos, né? Pessoas que receberam promessas de serem cuidadas, né? Mas ao mesmo tempo eram abusadas. Situações, inclusive, que aconteceram, acredite, você vai ver aí na reportagem, que aconteceram, inclusive, em cemitério. E o que esse homem acabava usando para persuadir as vítimas, para convencer as vítimas? Ele ameaçava, né, com aquilo que mais as pessoas não conhecem, talvez por isso traga ainda o maior medo, que é o lado espiritual. Ele oferecia segurança, que não dava, e ao mesmo tempo abusava dessas pessoas. Oferecia proteção, por outro lado, ele abusava dessas vítimas. A cada depoimento, a cada vítima que surge, a história fica pior. Põe na tela. O que acontecia dentro dessa casa no bairro Sítio Cercado, em Curitiba? Um lugar que há mais de 15 anos funciona na teoria para ajudar as pessoas, mas pode ter feito dezenas e até centenas de mulheres vítimas de abuso sexual. Reviver tudo isso é muito doloroso e é muito difícil aceitar que você foi vítima. Dá vergonha, né? Você pensar, você não era menor, né? Você já era maior de idade. Então, tudo isso pesa, é um peso muito grande. Nós encontramos mais mulheres que denunciaram um pai de santo por abusos sexuais. Aliás, foram as denúncias delas que o colocaram atrás das grades. O Cláudio pediu que eu dormisse numa sala específica. Foi quando ocorreu o primeiro estupro. E aí a entidade me disse que aquilo era muito sagrado, que eu não tinha que olhar para aquilo como uma violência. E aí, a partir dali, por 2 anos, a minha vida virou um inferno. Cláudio Hilário está preso e as vítimas não param de aparecer. Mulheres que, pela primeira vez, se sentiram seguras para contar à polícia o que acontecia dentro daquela casa. Sempre muito educado, sempre muito tranquilo e de início realmente não demonstrou nenhum mínimo interesse em segundas intenções. A lavagem cerebral do psicopata é independente da tua inteligência, né? Porque quando você busca uma religião, você busca um lugar de fé, você está vulnerável, você está acreditando num líder. Detalhes que foram revelados à equipe da RIC Record TV, uma casa de cura que na verdade era uma casa de terror. Nesses 2 anos o Cláudio fez da minha vida uma tortura, dentro e fora do terreiro, né? Então, era como se eu dissesse para alguém que o que tinha acontecido eu sairia como mentirosa, uma vagabunda, uma mulher que procurou ele. Ao mesmo tempo eu tinha só 17 anos. Então, para trabalhos específicos, ele me chamava num canto e acontecia. E num lugar que tem 60, 70 pessoas frequentando, você não consegue gritar, você tem vergonha, você não sabe o que fazer, você não tem para quem contar. E não para por aí. Os abusos sexuais eram como rituais para o Cláudio, sempre dando a desculpa de que o que estava sendo feito era necessário para tirar o mal da vida dessas mulheres. Eu morava com os meus pais e o Cláudio passou a pegar essa imagem. Meu pai falou para ele, pode entrar, ela está no quarto, né? Os meus pais se referiam a ele como seu Cláudio. E ele entrou e ali aconteceu e eu falei, meu pai está aqui, não faça, né? E ele disse, você quer que eu vá conversar com teu pai sobre o que está acontecendo? Então ele colocava a gente nesses lugares de insanidade mesmo, é uma loucura. Ele fazia de que a pessoa ia voltar lá implorando para voltar, que o orixá ia cobrar, isso era o que ele dizia. Mas isso não é Umbanda, né? Essa não é a forma como as pessoas lidam. Era a forma com que ele controlava as pessoas. O
que é mais sombrio nisso tudo é que o Cláudio também gostava de praticar os abusos sexuais dentro do cemitério. O lugar sagrado para muitos cristãos era usado por ele como um palco de horror. Tinha meninas menor de idade, 18, 17, 19 anos. Então, as meninas fizeram um círculo, né, no Cruzeiro das Almas, todas elas abaixadas, e ele, incorporado de uma entidade feminina, ia passando a mão em todas elas, no órgão genital de todas elas. Eles solicitavam que as meninas não usassem roupas abaixo do que a gente vestia, sempre nuas por baixo. Então, tudo já arquitetado para ter algum tipo de vantagem em cima dos trabalhos. Depois de muitos anos, essas mulheres conseguiram revelar o que passaram nas mãos do Cláudio Hilário. Um homem que prometia curas espirituais, mas na verdade cometia violências sexuais, violências físicas e violências psicológicas. Traumas que vão acompanhar essas mulheres pelo resto da vida. E o medo de que algum dia o Cláudio saia da prisão. O Cláudio, ele é desenfreado, ele não vai parar, ele nunca vai parar. Ele faz isso há muitos anos. São muitas histórias, muitas mulheres que a gente sabe que não tem coragem de fazer a denúncia. Então, o Cláudio é um monstro e ele merece, sabe, pagar por tudo que ele fez com muitas mulheres, muitas mulheres. Pode ser aqui, pode ser em outro lugar, ele vai continuar com isso. Independente da religião que ele vá seguir, pode ser que ele não faça mais parte da Umbanda, mas ele com certeza vai continuar a fazer esse tipo de coisa. Para o advogado dessas mulheres, não há outro lugar para o Cláudio Hilário que não seja a prisão e nunca mais sair de lá. Se houverem indícios que o preso solto irá coagir o processo ou mitigar o direito de defesa de alguém, ele deve permanecer preso. Nesse exato momento, é necessário que a maior quantidade de pessoas sejam ouvidas, para que depois, de certa maneira, o Cláudio também possa ser responsabilizado por todos os delitos que foi praticado. Quando a gente decide se curar, a gente cura outra também, né? Quando a gente decide lutar por aquilo que a gente sabe que é errado, a gente dá voz para outras mulheres. Falsas promessas, o homem não usava arma. Um revólver, uma arma de fogo, uma arma branca, nada, né? Para abusar dessas vítimas e tirar delas. Lembra que na reportagem passada, a gente trouxe aqui, inclusive, depoimentos de mulheres dizendo que ele cobrava das mulheres, né? Para manter relações com ela, relações sexuais com ela. Quer dizer, tudo em nome da fé. Tudo em nome da fé. Doutora Márcia, a história fica cada vez pior, doutora. Sim, realmente cada vez pior, e é um verdadeiro estelionato, né? Porque ele faz uma promessa de que se isso não acontecer, ou seja, as relações sexuais não acontecerem, se elas não pagarem o valor daquela consulta, algo de ruim vai acontecer com elas, né? E usa também da vergonha, né? Que a hora que se percebe na situação, puxa, mas daí se a minha mãe fica sabendo, meu pai... Usa de tudo isso para mantê-las nessa situação. É realmente muito grave. Doutora Márcia, essas ameaças, assim, usando o lado espiritual, o lado da fé, para a justiça, para a polícia, tem alguma diferença em relação a algum outro tipo de ameaça? É uma ameaça como essa outra, com a diferença de que você pode perceber que apesar dessa ameaça talvez tenha ocorrido, não precisa ocorrer naquele momento, mas ela já fica pairando, né, no ar. Então o temor das pessoas é o que as mantém naquela situação. Então, efetivamente, não é necessário, como você disse, a utilização de uma arma e tal, ele já usa uma arma, que ele usa a fé, a religião dessas pessoas e o medo delas. E a conversa. Pela conversa. Emanuel Perim, dá para ter uma ideia do perfil desse homem aí, Emanuel Perim? Um perfil traçado pelas próprias mulheres, pelas próprias vítimas, né? Já a doutora Márcia. A doutora fala sobre algo que é isso mesmo. A arma dele era se colocar em segundo lugar. Primeiro era a entidade, ele apelava para o paranormal, para a crença. Então ele fazia de conta que não estava à frente daquela ação. Quem estava à frente eram essas entidades. Ele ganhava a confiança dessas mulheres por meio disso. Vamos ouvir um pouco mais sobre o perfil desse homem que está aí na tela. O Cláudio, ele tem muito magnetismo, né, na fala. Ele tem muito conteúdo próprio, sempre se referia a gente como filha.
Era sempre minha filha, minha amada. A gente sempre se referia a ele como pai. Era muito bonito para quem chegava ali e assistia, né? Então ele usava esses caminhos, né? A gente vivia ali com a beleza e com o profano, sem saber o que estava acontecendo, e o medo de ser julgado, o medo de te apontarem, o medo... Enfim, acho que o medo prendia muitas mulheres ali, assim, por muito tempo, e ainda deve prender, né? Ele era o nosso pai de santo, eu tinha esse respeito por ele, então eu já tentava não pensar nisso, que ele estava tentando passar a mão, que ele queria ter alguma coisa, né, comigo, porque sempre tive muito respeito por ele. Não é doença, não é nenhum problema psicológico, porque ele sabe muito bem tudo que ele está fazendo, ele é arquiteta, ele sabe realmente como funciona, porque as pessoas procuram o terreiro para um desabafo, você fala com as entidades, você abre a tua vida para as entidades, então ele sabe realmente tuas fraquezas, para em cima disso ele começar a agir. São mulheres maiores, adultas, inteligentes. Isso só nos mostra o nível de, digamos assim, lábia que existia dentro desse cidadão aí para enganar as vítimas. Mas isso acontecia só nessa casa que o William Bittar mostrou ali na reportagem? Não, não só na casa que era do pai de santo. Ele fazia isso em outros locais. E um dos relatos mais impressionantes é de uma vítima de 17 anos que disse que foi abusada dentro da casa dos pais dela, em uma visita desse pai de santo. Vamos ouvir. Eu morava com os meus pais e o Cláudio passou a pegar essa imagem. Meu pai falou para ele, pode entrar, ela tá no quarto, né? Os meus pais se referiam a ele como seu Cláudio. E ele entrou e ali aconteceu e eu falei, meu pai tá aqui, não faça, né? E ele disse, você quer que eu vá conversar com teu pai sobre o que tá acontecendo? Então ele colocava a gente nesses lugares de insanidade mesmo, é uma loucura. Essas mulheres convivem com a culpa de terem caído nisso tudo, não acreditando que puderam cair. Uma das vítimas que conversou com a nossa equipe comentou um pouco mais a respeito de uma salinha específica, gente, que tinha na casa desse pai de santo. Essa salinha só tinha um objetivo, uma sala feita para estuprar mulheres. Vamos ouvir. Comigo aconteceu determinadas situações dentro dessa salinha e com a presença de outras pessoas, inclusive. E foi a partir daí que eu comecei a sentir a diferença, mas que em momento nenhum a gente acredita que aquilo está sendo algo maldoso, malicioso. A partir desse trabalho eu só estive no terreiro mais um tempo, pouquíssimo tempo, acho que questão de 1 ou 2 meses, e não fui mais. São relatos fortes, tá aí, portanto, esse caso e a gente segue acompanhando, né, Jássio? Pois é, e aí, doutora Márcia, é o seguinte, o homem se achava, então, o caminho, né? Para a salvação, será? Ele se colocava entre a divindade, né, o ser do outro mundo, né, e essas mulheres. Mas eu acho que é muito importante um lembrete aqui. Para alguém que esteja achando que está numa situação como essa, né, perceba que tem uma coisa estranha, que ela realmente procure as autoridades, porque ela é a vítima. Ela não tem do que se envergonhar. Quem tem que se envergonhar é a pessoa que usa da fé das pessoas, que usa de algum tipo de expediente para obter, no caso, relações sexuais e dinheiro, né? Tá certo, doutora Márcia, também Manuel Perim.